Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Coach de Carreiras, Seu Sucesso em Foco. Esse podcast que tem o objetivo de te levar a ser o melhor que você puder dentro dos seus objetivos profissionais, das suas expectativas profissionais, do seu sonho profissional, da sua realização profissional. Tem sido um grande prazer compartilhar aqui com você em episódios passo a passo para você conquistar a sua realização profissional. Então, se você está chegando por aqui agora, dá uma corridinha aqui no histórico aqui dos vídeos. Se você está no Spotify, corre aqui nos episódios anteriores. Se você está no YouTube, corre aqui nos vídeos anteriores, que você vai encontrar já muito conteúdo relacionado a esses passos que eu considero importante para te fazer chegar ao melhor que você pode. Todos nós, né, já temos aqui uma alta performance, um foco, temos habilidade. Se você está aqui vendo o podcast, é porque você é uma pessoa que gosta de conhecimento. Se você chegou até mim, até mim através do meu trabalho ou nesse podcast, é porque você já tem habilidades e capacidades suficientes e quer desenvolver ainda mais. E o trabalho do coach é justamente esse, é ele fazer você ir um pouco mais além do que aquilo que você faz e acredita que você faz. Eu digo assim, que é igual atividade física, né? Quando a gente vai treinar na academia, quando a gente treina sozinho, a gente tem uma determinada performance. A gente tem ali um limite que chega e fala, ai, não, só até aqui, estou muito cansado. Quando a gente treina com um personal ou alguém ali junto com a gente pode ir um pouco mais além. Então, não, vamos mais um pouquinho, você consegue, você pode. Então, na verdade, é um estímulo mental que se aplica depois ao nosso físico. E aqui no nosso podcast, nos meus acompanhamentos, o meu objetivo também é esse, é fazer você ir um pouquinho mais além do que você acredita que você pode. Eu sou a Renata Guzmão, eu sou especialista em desenvolvimento corporativo, atuo há mais de 20 anos desenvolvendo empresas, desenvolvendo equipes, desenvolvendo pessoas. Grande parte da minha experiência é voltada para a área de recursos humanos, atuei mais de 20 anos em gestão de pessoas, em corporações dos mais diversos níveis e segmentos. Então, ali no trabalho, tanto de selecionar, quanto de promover, quanto de treinar, a minha missão sempre foi fazer com que as pessoas fossem melhores, tivessem mais performance, mais desenvolvimento e felicidade, sucesso ali dentro do trabalho. E por outro lado, fazendo, porque quando a gente trabalha em gestão de pessoas, a gente ouve também o outro lado, o lado do colaborador, que não depende somente dele, muitas vezes, essa performance, mas que a atuação da empresa, o jeito que a empresa também trata o colaborador, as pessoas que estão ali, também é fundamental para ajudar nessa performance profissional. Então, o meu trabalho é justamente esse. E há 7 anos eu venho fazendo também trabalho de coaching individual, uma mentoria individual, onde através de 10 sessões eu te acompanho para que você possa trazer os seus objetivos, as suas dificuldades, as suas expectativas profissionais, para isso que eu falei, atingir o melhor que você pode. Então, é um processo de mentoria individual, onde através de 10 sessões, online ou presencial, se você estiver aqui na minha região, onde a gente conversa, eu aplico ferramentas, testes, exercícios, perguntas direcionadas para te fazer, então, dar os primeiros passos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu site tem o meu contato, tem mais detalhes a respeito do meu trabalho e também depoimentos de pessoas que já passaram pelo processo de coaching comigo, onde elas também falam aí um pouquinho dessa experiência que elas tiveram. Vai ser um grande prazer estar com você nessa jornada. E o nosso assunto de hoje é justamente esse, é justamente sobre metas e objetivos profissionais. E o título é assim, ó, por que não atingimos as nossas metas? Por quê? Porque eu tenho certeza que você, do seu jeito, ou só na mente, ou num papelzinho, ou conversando com alguém, você
fala de metas? Você fala assim, pelo menos assim, eu queria tanto, o ano que vem eu vou. Então, nós temos muitas metas, nós estabelecemos as nossas metas. Eu queria ganhar mais. Eu queria comprar um carro. Eu queria comprar uma casa, eu queria trabalhar em algo que eu gosto mais, eu queria ter mais clientes, enfim, são muitos eu queria. Mas nós muitas vezes temos essas nossas metas e nós não conseguimos atingi-las. Aliás, um grande trabalho que eu faço nos processos de coaching é fazer com que as pessoas descubram quais são as suas metas. Mas não é assim, enfiar a meta na cabeça da pessoa, mas é explorar para que ela mesma consiga descobrir quais são as metas que está lá guardadinha, que ela tem desejo e que a gente precisa colocar para fora, né? É igual um artista, um escultor. Ele pega lá uma madeira bruta e aí ele vai tirar daquela madeira o desenho que aquela madeira já sugere, que ela já tem, só vai esculpir para tirar o que tem de melhor. Então, a mesma coisa dentro do trabalho do coaching. E hoje, a nossa conversa é justamente isso. Nós temos algumas coisas que a gente faz, sejam travas, sejam pensamentos conscientes ou inconscientes, que nos bloqueiam de alcançar as nossas metas profissionais. E hoje nós vamos falar sobre elas. Mas, para começar a falar de metas, eu preciso começar a perguntar qual é a sua meta. Você já parou para pensar? Se a gente voltasse a conversar daqui um ano eu sempre considero um tempo razoável. Por quê? Porque dá tempo de você correr bastante atrás, não é assim, né? Um mês que tá aí, nossa, tá muito rápido, eu não vou ter tempo, não vou conseguir. Já vem com essas crenças aí relacionadas a tempo, mas assim, dá um tempo, né? Até aí um ano, tem muita coisa. Você imagina, né? Se eu parasse para conversar com você de um ano atrás, imagina lá você um ano atrás, quantas coisas não aconteceram nesse um ano que se passou. Então, daqui um ano, se eu perguntasse para você, e aí, como que você está profissionalmente? O que que você anda fazendo? Quanto que você está ganhando? Qual que é a sua profissão? Quando você tiver que, sabe, responder uma ficha, responder um formulário, preencher algum cadastro, perguntarem profissão, e aí, o que que você responde e o que que você gostaria de responder daqui a um ano? Então, você visualiza mesmo lá no futuro, daqui a um ano eu gostaria de ser ou de estar. E assim, ó, quando a gente faz uma meta para um ano, a gente precisa viajar um pouquinho na maionese, viu? Tem que sair um pouquinho aí do nosso quadrado, pensar um pouco além daquilo que a gente é acostumado a pensar. Nada de falar assim, deixa eu ver, o que que vai ser possível? Mas e se? Não, agora não é nada de si. Agora pode dar aquela viajada. Claro, né? Eu digo assim, o que que é uma meta impossível? Por exemplo, eu quero estar formado em medicina, eu quero ser médico, sendo que eu nem passei no vestibular ainda. Aí, esse tipo de meta, ela é totalmente incongruente. Eu quero ser presidente da República daqui a um ano. Eu não me candidatei nem a vereador, não comecei nem na carreira política. Então, assim, dentro dessa sua meta, dentro daquilo que você acha que você já está no caminho fazendo, dá uma viajada aí e onde você gostaria de estar profissionalmente. Como que você. E eu digo para você, isso é possível. Para pensar comigo. O quanto você já não evoluiu aí em um ano, do ano passado para cá, essa pergunta que eu te fiz agora há pouco. Então, é perfeitamente possível que você atinja essa sua meta profissional, inclusive com esse nome que você coloca, com a sua remuneração que você gostaria de ter. Por quê? Porque você é capaz e você merece alcançar essa meta profissional. Agora é o seguinte, volta aqui, ó, volta aqui no dia de hoje, no dia que você está aí assistindo essa meta. Então, você já foi lá na frente, você já se visualizou na sua visão de futuro. Volta aqui agora para o dia de hoje, porque tem um caminho, hein, até lá. Tem um ano para chegar lá. E aí eu digo para você, o que que pode te impedir de conquistar essa meta? Então é o seguinte, em primeiro lugar, o que pode te impedir, eu vou falar 3 passos, tá, aqui. 3 passos, e aí nós vamos fazer um exercício final para fazer você já dar os seus primeiros passos aqui
para chegar na sua meta. Eu vou dar três passos, não, 3 motivos que podem te impedir de alcançar essa meta. Então, em primeiro lugar, você não alcança a sua meta, nós não alcançamos. Eu sempre gosto de me colocar, gente, porque nós sempre temos alguma coisa para melhorar. Vejo muito coach falando assim: ah, não, não é você tem que falar o outro mesmo, porque você já chegou lá. Não, eu gosto de me colocar, a gente se conecta, a gente está junto. Tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu estou no desafio também, que eu estou no caminho. Então, por que que nós muitas vezes não alcançamos as nossas metas? Em primeiro lugar, porque nós não identificamos e não respeitamos a nossa própria identidade. Porque nós fazemos a nossa meta baseada sempre no outro. O que o outro está fazendo. Então, vou falar aqui, ó, para vocês, vou pegar um exemplo meu. Então, uma grande meta minha que eu tenho para daqui a um ano é estar fazendo grandes palestras, high ticket. High ticket significa a um preço bem alto, né? Um preço bem mais alto do que o que eu cobro hoje. Inclusive, assim, ó, palestras viajando para poder fazer as minhas palestras. Por quê? Porque eu gosto muito de viajar e eu quero ter a oportunidade de viajar, de conhecer lugares novos, fazendo palestras. Eu amo fazer palestras. Olha, sessão de coaching individual é minha menina dos olhos, programas de desenvolvimento eu gosto também, mas olha, nada para mim é como a palestra, de chegar lá e passar minha mensagem em 2 horas e pouquinho, ver que eu coloquei ali uma sementinha nas pessoas que eu estive ali. As pessoas nunca mais esquecem. Olha, eu já vi gente conquistando grandes metas em palestras, sentando ali para me ouvir alguns minutos. Então, uma das minhas metas profissionais é essa. Agora, sabe qual que é o erro? É quando eu olho o que o outro está fazendo, o que o outro coach, o que o outro palestrante está fazendo. Eu vou lá, né? E aí eu vou fuçar na rede social do colega coach, falo, poxa, mas para ele já está acontecendo. Nossa, mas a rede social dele está tão mais bonita que a minha. Eita, mas esse palestrante ele tá comprando carro novo, olha, ele tá viajando para a Europa, ele tá fazendo viagens caras. Nossa, ele se veste tão melhor do que eu. E aí eu fico me modelando em pessoas que não sou eu, que não é a minha própria identidade. Então, isso pode servir de inspiração, evidentemente. Então, claro, a gente sempre tem que se modelar em coisas boas. Mas quando isso vira uma comparação, e uma comparação negativa, que me faz me sentir inferiorizada, que me faz sentir que eu estou muito longe de chegar lá, e principalmente que o meu jeito de fazer as coisas é o pior jeito, cuidado. Cuidado, porque isso pode ser um interruptor de metas. Ó, por vários motivos, mas eu vou te falar um bem prático. Aí eu vou lá e acredito que para ser uma boa palestrante, para conseguir viajar, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou viajando já, que eu estou fazendo. Aí eu pego, me enfio numa viagem imensa, enorme, né? Vou lá, coloco às vezes um investimento que eu poderia estar investindo em outra coisa que para mim é muito mais importante, por exemplo, cursos, desenvolvimento, network, porque tudo isso custa muito. A gente fazer conexões, a gente ser vista pelas pessoas, fazer o nosso trabalho custa. Investir em conhecimento, fazer com que o nosso trabalho tenha mais qualidade, custa bastante. Mas eu pego esse dinheiro que eu poderia utilizar para me tornar uma melhor palestrante e vou fazer viagens só para parecer uma boa palestrante. E aí, gente, eu não estou com toda a expressão ferrando a minha meta? Uma outra maneira também de eu ferrar a minha meta é ir lá e falar assim: nossa, mas o meu colega concorrente, ele aparece tanto nas redes sociais, ele posta todo dia, ele tem um Instagram, ele tem um Facebook maravilhoso, então, olha, eu preciso postar mais nas redes sociais. E não tem problema nenhum, nossa, rede social é muito importante. Estou aqui, ó, estou aqui entregando meu conteúdo para eu me fazer vista, quem é visto é lembrado. Mas muitas vezes desviar o meu foco para parecer muita coisa e deixar de lado alguns clientes que já estão me contratando, né? Os meus próprios clientes. Hoje, por exemplo, hoje aqui é o dia que eu estou gravando com vocês aqui esse podcast, é um dia que eu reservo para fazer isso, né? Então,
Aqui na minha gestão de tempo, eu sempre reservo o dia de hoje da semana, só para vocês saberem, é uma segunda-feira. Eu reservo por vários motivos um dia para criar conteúdo para as redes sociais, gravar podcast, enfim, fazer aqui esse trabalho de bastidores, que dá muito trabalho, quem cria conteúdo sabe disso, não é simples, para fazer só isso. Agora é o seguinte, tem um cliente meu muito importante, muito potencial, um dos melhores clientes que eu tenho, cliente do corporativo, que eu pedi uma reunião na semana passada com eles para essa semana, e eles só tinham uma segunda-feira à tarde para me atender. Acho que eu vou falar, não vou lá porque eu preciso gravar conteúdo para minha rede social. Você acha que eu sou besta de fazer isso? Mas de jeito nenhum. Eu vou remanejar aqui minha agenda e correr lá para dar atenção para os meus clientes atuais. Então, olha, você vê como que muitas coisas podem desviar o nosso foco. E a minha identidade, Renata, é atender bem os meus clientes. É dar atenção, se eu tiver que escolher, é dar atenção para meus clientes. Tem histórico aí de pessoas que falam, Renata, eu fechei com você, tanto de palestra quanto de coaching individual, pela maneira como você me atendeu, pela atenção que você me atendeu. Então, isso para mim é um valor. Essa é minha identidade, tratar bem os meus clientes. Então, se eu desvio o meu foco, e eu vou confessar para vocês que isso já aconteceu, com toda certeza, às vezes a gente dá umas escorregadinhas, mas quando eu desvio do meu foco, eu já volto e falo, opa, né, eu estou indo aqui para um lugar errado. Então, respeite a sua própria identidade. Olha, a começar do seu jeito de falar, a começar da sua comunicação nas suas redes sociais, a cor que você quer, o jeitinho que você fala, do jeito que você fala. Ah, não gosto de botar muito a minha cara, eu gosto de post estático. Se comunique desse jeito, do seu jeito de se vestir. Não tem problema, claro, né, gente? A gente tem que mostrar o melhor ali para nós, para os nossos clientes, nossos seguidores. Que bom, vocês estão vendo aqui, ó, tô até de cabelinho molhadinho aqui, ó, que eu fui lá, fiz uma maquiagem, né? Busquei fazer o meu melhor, né, para estar aqui hoje com vocês. Então, sua comunicação. Já falei aqui, ó, em outros episódios e volto a repetir, não é uma ou duas vezes que clientes chegam para mim e falam, Renata, eu me conectei com você pelo seu jeito. Renata, eu vejo que você assume, né, os seus relacionamentos, a sua sexualidade, o seu amor pela sua família que você tem, o jeitinho que você é, eu me conectei com você. Então, respeite a sua própria identidade para chegar nesse objetivo. Você vai atrair clientes que se conectam com a sua própria identidade. Sempre dessa forma, né? Você vai atrair oportunidades profissionais, se você está buscando uma oportunidade profissional em alguma empresa, que se conectam com você exatamente da maneira que você é. Se você quer ser líder, os seus colaboradores tem gente esperando e precisando ser liderada por pessoas do jeitinho que você do jeitinho que você lidera. Né? Ah, eu não sou muito dominante, eu não tenho muito voz firme, eu não sei mandar. Tá bom, no coach a gente vai desenvolver isso, viu? Com toda certeza. Mas acredite, você deve ter 1 milhão de outras características que vão fazer com que as pessoas atinjam o melhor sendo da sua equipe. Afinal de contas, liderança é isso, gente, né? Não é só, eu mando e você obedece, mas é fazer as pessoas serem melhores. Então, se conecte com a sua própria identidade. Olha, nas sessões de coaching, a gente tem ferramentas, testes, exercícios que a gente faz exatamente isso. Nas primeiras sessões, inclusive, a gente vai buscar, ó, lá no seu passado, lá na sua história, de onde você veio, qual é a sua genética, qual é o seu ambiente, quais foram as decisões que você tomou para fazer você ser da maneira que você é e se conectar à sua própria identidade. Gente, quando a gente descobre isso, olha, não tem o que para a gente. Então, não se desconecte da sua própria identidade e você vai ver o quanto isso vai ser importante para atingir a sua meta. Bom, o segundo motivo pelo qual a gente não atinge as nossas metas profissionais, porque nós não utilizamos o nosso cérebro da maneira adequada e a nosso favor. Nós não utilizamos o nosso cérebro. Isso que eu vou falar agora tem base na PNL, Programação Neurolinguística. É uma programação mesmo, gente, assim como programação. Eu não sei você aí onde você está, mas pode ser que tenha um ar-condicionado. Imagine você programando um ar-condicionado. Hoje,
eu tô sem aqui, por quê? Porque tá frio aqui. Hoje tá cerca aí de 16, acho que tá, não sei, deve estar uns 20 graus hoje. Aqui, produção, quantos graus que tá hoje, será? Só nos bastidores aqui, ó. Tem gente aqui que é conectadíssima aqui na. Hoje estamos 18. Ó, estava com 12, agora é 18 graus. Tá frio aqui hoje, gente. Pra mim tá frio, tá geando. Pessoa friorenta. Então, a gente. Agora, se tiver. Então, eu posso programar um ar-condicionado para o quente aqui. Mas, por exemplo, quando a gente programa um ar-condicionado ou para o quente ou para o frio, a gente continua trabalhando, né? E a gente não vê o ar-condicionado funcionar. A gente não vê. A gente só sente assim a hora que impacta em nós ali o clima. O nosso cérebro é a mesma coisa que um ar-condicionado. Nós precisamos programá-lo para alcançar a nossa meta. Começa primeiro dentro do nosso cérebro, começa primeiro nós nos visualizando na nossa meta já alcançada. Depois vai para a nossa realidade. Gente, um exemplo muito claro disso é a pessoa, não sei se você fez ou se você conhece alguém que fez cirurgia bariátrica. Sabe aquela cirurgia para a gente reduzir peso? Às vezes a pessoa vai lá, ela é imensa, está bem acima do peso, tem problemas com a alimentação, e ela vai lá e faz uma cirurgia para resolver a parte física. Então faz aí algumas conexões, corta alguma coisa, enfim, deixa o estômago menor, né, para ela comer menos. Mas o cérebro da pessoa continua cérebro de gente gordo. Tem até hoje, graças a Deus, muito acompanhamento psicológico, porque tem muita gente ficando doente depois que faz a cirurgia bariátrica. Eu já tive casos em casa de pessoas que, parei de comer, mas o meu cérebro não entendeu que eu não podia mais comer. Então, vai lá, às vezes, e deposita esse vício em outras coisas, né, como bebida, cigarro, outras coisas nocivas, ou a pessoa vai lá e ela se judia, ela se maltrata, ela come mais do que aquilo que ela gostaria de comer e vai lá e bota tudo para fora, ou passa mal, e não é raro acontecer, vocês sabem disso, a pessoa volta novamente a ser o peso que ela era, porque o cérebro dela não emagreceu. Então é o seguinte, imagine-se lá, você nessa sua meta profissional atingida, imagina lá. Então, falando aqui com vocês do meu próprio exemplo, a Renata já com a meta dela atingida lá, dando palestras em outras cidades, em outros locais, com high ticket, falando para multidões de pessoas, imagina lá. Então, o que que eu preciso me acostumar já? Como que meu cérebro precisa pensar em relação a isso? Então, eu não posso já me sentir, por exemplo, desconfortável de fazer uma viagem de avião, por exemplo. Nossa, avião é muito caro. Eu tenho uma viagem para fazer ali, sei lá, para São Paulo, para fazer um curso. Nem vou de avião, porque avião é muito caro. Eu vou de ônibus porque é um pouco mais barato. Não que eu vou gastar aquilo que eu não tenha, né? Com toda certeza, vou fazer decisões inteligentes financeiramente, que é o que eu falei no primeiro passo. Mas assim, eu já tenho que acostumar que não andar de avião faz parte da minha realidade. Andar de avião é mais prático, andar de avião é mais rápido, eu vou precisar andar de avião. Então, já me acostumar com essa realidade. Poxa, uma realidade de alguém ganhando high ticket, né, ganhando um valor muito acima daquilo que ele ganha. Então, eu já tenho que pensar como uma pessoa que ganha desta forma, muito mais do que o que eu ganho hoje, por exemplo. Então, na hora de pensar em fazer algumas decisões financeiras hoje, praticamente, gente, eliminar, assim, ó, discursos de escassez, sabe? Eu não posso, isso não é para mim. Mas isso é coisa para rico. Nossa, se eu chegasse lá, eu não levo jeito para isso, não. Esses discursos, eles retratam em nós crenças que fazem com que a gente continue com a mente de gordo, né? Continue com a mente ainda do nosso passado. Então, acostume-se o seu cérebro a se visualizar lá nessa meta atingida. E aí, o exercício que eu faço com os meus coaches é, em primeiro lugar, tirar uma foto da sua meta atingida. Né? Olha, se você pudesse, né, fechar os olhos, não agora, tá? Principalmente se estiver em movimento. Eu, por exemplo, ouço muito podcast na esteira da academia, então não dá para fechar os olhos, mas se você pudesse
Se imaginar lá no futuro, com a sua meta já atingida, onde você está, o que você está fazendo, então, já programa já o seu cérebro. O nosso cérebro, ele entende muito mais a figuras e a imagens concretas do que palavras. Por que que as placas de rua, as placas de trânsito, ou placas de sinalização mesmo, dentro das empresas, dentro das corporações, elas são em figuras, porque o nosso cérebro entende mais rápido figuras, tá certo? Tem umas placas que a gente fala, peraí, deixa o cérebro pensar aqui um pouquinho. Por que que os sinais, os semáforos das ruas, eles são com cores, eles são mais visuais? Porque o nosso cérebro entende mais coisas visuais. Então, fotografa mesmo você com a sua meta atingida, que o seu cérebro já vai entender, né, que isso é possível. Ou você fotografar algum momento, eu, por exemplo, uma vez eu fiz esse exercício com uma coach, e ela é esteticista, e ela queria ter o próprio negócio dela. E aí nós fomos buscar essa foto e a gente achou uma foto dela na faculdade de estética, fizeram lá um material, um jornalzinho lá interno e fotografaram ela no estágio. E ela gostou, porque ela estava de branquinho, atendendo uma pessoa, ela estava ali na prática, e aquela foto remeteu ela àquele momento. Então, por exemplo, eu tenho muita foto aqui dando palestra para muita gente, então eu tenho aqui, inclusive, como proteção de tela do meu computador. Quando eu abro aqui as palestras onde eu estou ali mais performática, com mais gente. Então, coloca ali para o seu cérebro dizendo que isso é possível. E se você não tem nenhuma foto assim, procura na internet alguma foto que te remeta a isso. Pede aqui para a inteligência artificial. Hoje em dia nós temos vários sites, só se procurar aí no Google, como criar imagens pela inteligência artificial. Você só dá um comando lá, quero uma pessoa trabalhando numa mesa bem bonita, de frente para uma janela, bem chique, a paisagem que eu tenho é excelente, eu estou me vestindo bem. Quanto mais específico você for, melhor. Aliás, né, a inteligência artificial, ela é um retrato do nosso cérebro. Aí você vai ver que se você não for muito específico na, na, na definição da sua pergunta que você quer a imagem, a inteligência artificial vai trazer uma coisa totalmente diferente, como já aconteceu comigo mais vezes. Tá vendo? A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Às vezes a gente não pede para ele da maneira certa, a gente não mostra para ele exatamente o que ele quer, e ele nos leva a atingir objetivos diferentes daqueles que a gente realmente tem. Então, programe o seu cérebro, use o melhor dele para atingir a sua meta. Só para antes de passar para o terceiro passo, deixa eu só conversar, dar um exemplo para vocês. Tem um cliente meu do corporativo também, ele me contratou para dar treinamento para suas equipes, e hoje ele tem assim uma empresa milionária. A empresa dele tem um produto super inovador aqui na minha região e que começou até a exportar para outros lugares, outros países, enfim, por causa de uma sacada que ele teve. Mas ele nem sempre foi assim. Ele é daquela pessoa, sabe, de um histórico de superação, tinha que dormir no colchonete, o primeiro escritório dele não tinha nem mesa, sabe essas histórias bem bonitas? Inclusive eu conheci ele em uma palestra que ele deu, a gente foi no evento, ele deu uma palestra de superação e eu falei de inteligência emocional depois, eu falei, meu Deus, preciso me conectar com essa pessoa. E aí ele virou meu cliente. E aí ele fala na palestra dele que antes dele, que como ele queria muito chegar nesse nível que ele está hoje, e hoje, né, gente, ele conversa com pessoas de outro nível, mastermind, gente também que tem o resultado financeiro que ele tem, reconhecimento. Então ele falava assim: olha, eu sentava ali na panificadora X, aqui na minha cidade tem uma região da cidade que ela é conhecida por ser frequentada por pessoas mais elitizadas, né? E ele sentava ali naquela padaria que tem ali, naquela panificadora, e ficava escutando o que as pessoas ali falavam. Porque ali normalmente as pessoas fazem muita reunião de negócio, tomam café para fechar grandes negócios. A gente brinca assim que o PIB da minha cidade acontece ali dentro daquela padaria. Então ele sentava ali. Ele disse que ele entrou num supermercado uma vez, ali nessa região também, e ele colocou um monte de vinhos muito caros, assim,
só para experimentar como que era entrar dentro do mercado de alto nível e comprar os vinhos dos mais caros, né? Então ele já estava se acostumando com aquilo. Ele não botou, não pagou o vinho, depois foi lá e devolveu tudo, mas só para se sentir. Então, assim, ó, vá fazendo exercícios com seus cérebros, de estar com pessoas, de estar com o ambiente, mas principalmente dentro de você mesmo, de se visualizar na meta e ver que você é capaz de chegar lá e é merecedor de chegar lá. Então, o segundo é programar, né, o cérebro a nosso favor, utilizar o cérebro a nosso favor. Bom, estamos aqui então falando do por que não atingimos as nossas metas profissionais. O primeiro deles é porque nós não respeitamos a nossa própria identidade, não potencializamos quem a gente realmente é. Segundo, porque nós não utilizamos o nosso cérebro da maneira adequada e a nosso favor. E em terceiro lugar, e esse motivo aqui, ele vem de uma abordagem mais sistêmica. Quem conhece Bert Hellinger, que fala sobre as constelações, mais conhecida como constelações familiares, tá? Hoje em dia está muito em alta nas organizações, para a pessoa física, tem até no meio jurídico, falando muito da conexão que nós temos, principalmente com as pessoas da nossa família, dos nossos ancestrais. Não tem nada a ver, viu, gente, de espiritualidade, não é nada disso. Mas são informações morfogenéticas, ou seja, está no nosso sangue, mas também está numa energia que foi passada para nós, da nossa raiz, da nossa história, da nossa árvore genealógica. Gente, já aconteceu com vocês de vocês estarem assim algum dia e você ter uma reação assim emocional que você fala: "Meu Deus, eu tô parecendo a minha mãe, ou eu tô parecendo o meu pai, ou eu tô parecendo a minha avó". Aqui na minha casa a gente brinca muito isso. Eita, baixou a avó fulana de tal lá. Então isso são informações que a gente traz da nossa genética. A gente, né, é igual uma árvore mesmo. Imagina, né, uma árvore bonita aí num campo, num jardim aí que você vê na rua da sua casa. Embaixo dela tem uma raiz muito forte, né? E que a gente não consegue ver. Nós também viemos de raízes muito fortes. Então, por que muitas vezes que nós não atingimos a nossa meta? Porque por lealdade a essas nossas raízes, nós nos prendemos em emaranhamentos que nem fazem mais jus, nem dizem mais respeito a nós. Então a gente se prende muito a emaranhamentos anteriores, a emaranhamentos passados, né? Muitos, gente, muitos. Não dá aqui para falar qual que é o seu emaranhamento, mas os mais comuns. Olha, meu pai faliu, meu pai nunca prosperou financeiramente. Olha, a minha mãe, ela não saiu de casa para trabalhar porque ela ficou dedicada aos filhos. Minha família era uma família muito humilde. Então, a gente, principalmente de forma inconsciente, a gente faz movimentos para continuar repetindo esses padrões da nossa família. E olha, isso acontece em várias áreas, tá, gente, da vida. A pessoa não veio de um histórico, muitas vezes, onde ninguém se cuidou fisicamente. Veio de um histórico onde todos os relacionamentos da sua casa não deu certo. Então, claro que isso vai acontecer na vida profissional também. Então, meu pai nunca estudou, meu pai nunca fez faculdade. Aí, às vezes, a pessoa vai lá, ela faz uma faculdade para falar assim: não, eu quero ser diferente do meu pai. Eu não aceito ser como meu pai. Vai lá e faz uma faculdade, mas isso é de boca para fora. Internamente, ela ainda vai continuar sendo leal. Leal, gente. A gente faz isso por amor, porque a gente tem medo de deixar as pessoas que a gente ama sozinho naquela história, naquele emaranhamento. Então, quando a gente vê que essa briga, né, que tem esse emaranhamento, essas decisões são do passado, são de pessoas que fizeram parte da nossa história, são muito importantes e que graças à luta deles,
A gente está aqui sendo quem a gente é, e a gente faz assim, ó, permissão. Muito obrigada por tudo que vocês me ensinaram, mas eu peço permissão para fazer um pouco diferente. A gente se desprende desses emaranhamentos e faz a nossa própria história. Na minha história, por exemplo, que eu me lembre, não tem ninguém que fez uma palestra imensa para muita gente que viveu do seu próprio trabalho, que era de comunicação, e foi altamente remunerado por isso, da maneira como eu quero ser remunerado. Então, é muito fácil para eu não pertencer, para eu continuar pertencendo, eu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que foram feitas até agora na minha família, né? Então, o que eu tenho que fazer? Reconhecer as coisas que aconteceram de bom, tudo aquilo que eu aprendi da minha história, e que quem já assistiu minhas palestras sabe que eu trago isso com muita força, com muita honra, mas dizer assim, olha, eu vou mais longe ainda, hein? Eu vou mais longe. Por honra a vocês, porque vocês brigaram lá atrás, para mim tá um pouco mais fácil de atingir aquilo que vocês não atingiram. Então, eu vou um pouco mais longe. E aí, gente, o que a gente faz quando a gente atinge níveis que o nosso sistema não atingiu? A gente, em primeiro lugar, a gente muda a informação do nosso sistema. Então, os meus filhos, os meus sobrinhos, as gerações posteriores a mim, elas já vão vir com informação diferente. E claro, né, gente, eu vou honrar o meu sistema. Eu vou honrar de verdade. Imagina, a minha mãe, né, se ela me vê atingindo as minhas metas profissionais, quem é mãe, quem é pai, sabe aí o quanto que fica feliz de ver o filho sendo feliz, né? O meu pai, mesmo já não estando aqui comigo mais fisicamente, quanto que ele vai se sentir honrado disso? Então, nós nos prendemos a emaranhamentos anteriores e às vezes deixamos para trás a nossa própria história. Então é muito importante a gente saber onde a gente quer chegar, e que para isso muitas vezes a gente vai deixar de pertencer a um determinado grupo, né, em comportamentos, mas jamais em amor, emocionalmente. Então olha lá, falamos de três motivos. Então, por que não atingimos as nossas metas? Primeiro, porque nós não identificamos e não respeitamos a nossa própria identidade. Segundo lugar, porque não utilizamos o nosso cérebro da maneira adequada e a nosso favor. E em terceiro lugar, porque por lealdade nos prendemos em emaranhamentos sistêmicos, tá? Gente, aí antes de fazer aqui o nosso exercício final, quero fazer algumas reflexões com vocês. E essa reflexão, ela vem de um livro que eu estou lendo no momento, que chama assim, ó, O Óbvio que Nós Ignoramos. O Óbvio que Nós Ignoramos. Ele é de um autor chamado Jacob Petri. E ele fala muito, apesar do nome não remeter muito a isso, mas ele fala muito da importância de nós respeitarmos a nossa própria identidade para descobrir o nosso talento. Então, a primeira reflexão do livro diz assim, ó, vou até compartilhar aqui a tela com vocês, quem puder, quem estiver assistindo aí, quem puder ver o vídeo, você vai ter então a tela aí compartilhada, quem não tiver, eu vou ler, tá? Então, vocês vão poder acompanhar aí também. Então, olha lá, algumas reflexões. A primeira, pessoas bem-sucedidas descobrem seu talento e constroem sua carreira sobre este talento natural. Então, olha só, às vezes a gente constrói a nossa carreira em cima de talentos que falaram para nós que está em alta no mercado, que vai ganhar mais dinheiro, que vai te dar mais status. Quantos de nós, né, não aconteceu isso? Ou até conhecemos pessoas que passaram por isso. Ah, eu fui advogado porque a minha família inteira foi advogado. Ah, eu fui isso porque meu pai falou que isso ia ser melhor para mim. Ah, hoje em dia, por exemplo, todo mundo, eu quero trabalhar home office, eu quero trabalhar digitalmente, porque eu sei que isso vai me dar mais conforto e vai me dar mais remuneração. Não. Pessoas bem-sucedidas, elas fazem aquilo que é o talento natural delas. E é muito engraçado, gente, que esse livro diz assim, o nosso talento, ele é natural pra gente, e às vezes a gente ignora. Por isso que o livro chama O Óbvio que Nós Ignoramos. Por exemplo, para mim, duas coisas que são muito naturais: falar em público, principalmente, e escrever. Escrever para mim é muito natural. Aí
pode parecer tão natural que eu falo, imagina que eu vou ganhar dinheiro com isso? Imagina que eu vou viver disso? Ah, sei lá, trabalho deve ser alguma outra coisa que não seja tão prazerosa para mim como é fazer isso. Então, o que é o nosso talento, muitas vezes, ele está escondido nas coisas que a gente mais gosta de fazer, nas coisas que a gente mais se realiza. Então, a gente investe nesse talento natural. Segunda reflexão, olha, o sucesso, ele é consequência da soma aí, ó, desses três aspectos: o talento, que eu acabei de falar, a paixão naquilo que se faz, que é colocar paixão naquilo. Então, eu vou fazer, mas eu vou fazer com uma energia bem baixa, eu vou fazer porque todo mundo faz. Não, é colocar paixão. Por quê, né? Que às vezes eu trabalho até meia-noite, eu trabalho até, não, meia-noite não faço mais isso, mas às vezes eu trabalho até bem tarde, 9h30, 10 horas da noite, ou em reuniões, ou fazendo algum curso, porque é minha paixão. Gente, quando eu fui fazer a minha formação de coaching, foi assim, ó, 2 finais de semana, mas foi assim, ó, de quinta a domingo, 2 finais de semana dessa forma. Fora as formações online que eu tive que fazer, aula online, TCC, teve que fazer várias. Gente, parecia assim, ó. Parecia que eu tava no meu mundo. Parecia que eu falei, eu não vi o tempo passar. Porque é minha paixão. Parecia que tudo que o professor falava, eu falava, meu Deus, mas isso é minha vida, isso são minhas verdades. Né? Diferente do que outros cursos, muitas vezes, que eu fui fazer, que não tinha nada a ver comigo, enfim. Então, a paixão é aquilo que a gente faz que a gente não vê o tempo passar. E, terceiro lugar, o estímulo. Então, talento, paixão e estímulo. O estímulo tem a ver realmente, né, com a gente, alguém chegar e falar pra gente que é muito importante, um coach, um pai, um líder, falar, olha, você precisa acreditar mais em você. Mas estímulo tem a ver com remuneração também. Então, às vezes a gente se sente a gente sente que o nosso talento é a nossa paixão, é tão nosso que a gente se sente até culpado de cobrar por aquilo. Fala, imagina que eu vou cobrar de fazer uma coisa que eu tenho paixão por fazer. Não, é ser remunerado também, é começar a comercializar o nosso paixão e o nosso talento. Claro, gente, que isso passa por muitas etapas. Quantas palestras que eu não fiz de graça, quantas sessões de coaching que eu não fiz de graça. Se você quiser saber um pouquinho da minha história, tem aqui em alguns episódios anteriores falando assim, por que temos tanto medo de empreender? Por que estamos tendo tanto medo de empreender? Lá eu falo um pouquinho da minha história aí para me tornar coach, tá? Então, é o estímulo mesmo. Então, é a gente ter as nossas metas e saber que o nosso trabalho ele vai nos dar essa remuneração. Então, o nosso talento é baseado nisso. E a última reflexão aqui que eu quero trazer para vocês é: talento não pode ser construído apenas com técnica e conhecimento. Talento não se constrói. Então eu vou ver um vídeo no YouTube de como é fazer palestras. Eu vou ver um vídeo porque agora, a partir de hoje, eu também quero ser coach, eu quero ser mentora. Isso é técnica e conhecimento, que são muito importantes. Né? Quanto mais cursos eu faço, mais eu vejo que eu nada sei e mais eu quero fazer, enfim. Mas apenas com técnica e conhecimento eles não se constroem. Gente, a minha carreira, esses dias uma cliente perguntou assim: como você começou a dar palestras? Talvez, né, porque ela também está querendo começar a dar palestras, foi uma curiosidade que ela tem. Mas se for ver, gente, como que eu comecei a dar palestra? Dando palestras. Né? Eu participei de igreja durante muito tempo, então o pessoal me chamava para fazer pregação, eu adorava estar lá na frente. No começo eu ficava bastante nervosa, mas eu gostava. Depois, eu fui trabalhar com uma pessoa que participava da igreja junto comigo. A gente se conheceu ali na igreja. A igreja é um alto network, gente. Todo grupo de pessoas pode render para nós oportunidades. A igreja me rendeu uma das minhas melhores oportunidades profissionais, que foi a minha primeira experiência dando treinamento dentro de empresas. Porque a pessoa falou assim: nossa, você faz umas palestras tão legais lá, por que você não fala aqui sobre comportamento, sobre atendimento? Na época, qualidade total, na época tinha muito treinamento sobre isso. Então, eu primeiro fui para a prática. Aí, olha, se eu falar assim para vocês, depois de uns 5, 6 anos que eu sentei numa carteira para aprender sobre gestão de pessoas. Eu fui fazer MBA, pós-graduação, porque a minha formação original, né, a minha formação, eu sou professora de formação, sou professora de português, fiz letras.
Então, não tinha muito nada a ver, assim, com RH. E aí, depois que eu fui buscar técnica e conhecimento. Então, o seu talento e a sua paixão, ele vai ser construído na prática. Então, é fazer. Beleza? E aqui, ó, um exercício para a gente fazer, tá? Para finalizar aqui o nosso podcast, para fazer você, então, dar o seu primeiro passo rumo às suas metas profissionais, tá? Então, ó, o primeiro passo é responder justamente essa pergunta: qual é o meu grande sonho profissional para daqui a um ano? Que é o que a gente já começou fazendo aqui. Segunda pergunta é: que grande habilidade eu já possuo que vai poder me ajudar no alcance desse sonho? Então, é importante saber que para chegar lá no seu objetivo, você já conta com ferramentas. Aquilo que eu falei, o seu talento. Não vai buscar o que eu preciso desenvolver. Não, o que você já é bom. Por exemplo, nesse meu sonho aqui, eu já possuo uma rede de relacionamentos bem grande e eu já possuo muitos registros de palestras já feitas. Então, isso pode me ajudar bastante a já alcançar esse meu sonho. Se eu pudesse tirar uma foto desse sonho atingido, qual seria ele? Olha lá, já fizemos também aqui esse exercício. Então, tira uma foto. Fala lá, ó, para o seu cérebro. O meu sonho alcançado é. Tira uma fotinha lá. Se possível, deixa essa foto até visível na proteção de tela do seu computador, do seu celular. Deixa essa foto bem visível. Depois, ó, próxima pergunta. O que eu vou ganhar com esse sonho atingido? Então, não é só sobre dinheiro. Dinheiro é importante, mas se for só sobre dinheiro, aquilo que eu falei, quando chegar ao objetivo, talvez você pode voltar para trás. Então, olha, eu vou ganhar status, eu vou ganhar reconhecimento, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar o prestígio das pessoas, eu vou ganhar oportunidade de fazer a minha palavra, a minha missão ir mais para longe, a minha mensagem ir para mais pessoas. Então, o que você vai ganhar? Qual a maior qualidade da minha mãe? Olha só, da minha mãe. Então, aí a gente já vai lá para as questões sistêmicas. Colocar assim, ó, qual que é a maior qualidade da minha mãe? E depois a maior qualidade do meu pai. E, gente, quando a gente fala em mãe e pai aqui, a gente está falando de mãe e pai biológico, tá? Com toda a honra aos nossos pais adotivos, né? Quem foi criado, foi criado por uma avó, por um avô, foi criado por um pai adotivo. Então, com toda a honra, porque esses foram muitos responsáveis por você estar aqui hoje. Mas lá no seu sangue, e aí, nas sessões de coaching, a gente tem algumas técnicas para resgatar isso daí. Não convivi, não me lembro. Nós vamos ter ferramentas que vão fazer você se lembrar sim e identificar que esses dois aí, por, por mais que você discorde das decisões que eles tomaram, eles contribuíram muito sim para o seu sangue. Então, por exemplo, no meu caso, a minha mãe, uma grande qualidade da minha mãe, a minha mãe, ela é muito preocupada com o outro, ela gosta de cuidar, não só de cuidar das pessoas, mas ela é muito preocupada assim, será que a pessoa ficou feliz? Será que a pessoa ficou chateada? Então, eu, durante muito tempo, até falava assim, meu Deus do céu, eu não queria ser igual minha mãe, porque a gente fica muito preocupada com o outro, mas eu percebi que isso é muito importante, que isso me faz atender bem o meu cliente, isso me faz ser uma pessoa, civilmente mais aceita, né, nos grupos. Então, essa é uma grande qualidade da minha mãe, se preocupar muito com o outro. E do meu pai, a grande qualidade do meu pai, quem me acompanha, ele teria muitos, mas é ser vendedor. Meu pai sempre foi muito vendedor. Quando, nos últimos dias de vida dele, que não faz pouco, né? Estou aqui falando com vocês exatamente há menos de um mês de ter perdido meu pai fisicamente aqui do nosso universo aqui, né? Ele está vivendo agora em outro lugar. E nos últimos dias dele, eu pude acompanhar os últimos dele, ele estava vendendo, estava vendendo. E foi embora, e tem gente aqui querendo pagar ele, querendo comprar dele, porque vendedor, meu pai sempre foi muito vendedor. Então, a habilidade de vendas, ela é uma coisa que eu descobri no meu sangue, que eu trago para mim e que vai com certeza me ajudar nesse nosso objetivo. Quais dessas qualidades será muito bem-vinda na construção desse sonho? Olha, a próxima pergunta. E aí, no meu caso, as duas qualidades. Outra pergunta: com quem vou me deixar de parecer com esse sonho atingido? Olha lá, olhando para a sua ancestralidade,
olhando para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós. Se esse sonho for atingido, você vai deixar de se parecer com alguém? Então, essa daqui é uma pergunta de coaching sistêmico. Então, muitas vezes a gente fica ali em emaranhamentos porque a gente quer honrar as pessoas e ser leal e continuar fazendo igual a elas, para a gente não deixar de pertencer. Se eu for milionária na minha vida, eu vou deixar de me pertencer, eu vou deixar de me parecer com quem? Na minha família, com muita gente. Saindo um pouquinho do âmbito profissional, se eu tiver um relacionamento com alguém, um casamento legal, saudável, com diálogo, onde a gente se ame, onde a gente tenha desejo um pelo outro, com quem eu vou me deixar de parecer? Com quais relacionamentos eu vou deixar de me parecer? Então, olha, pode ser que a gente vá na contramão e faça movimentos para continuar aparecendo por amor e por lealdade a algumas pessoas. Então, com quem eu vou deixar de me parecer? Outra pergunta, a última, né, pergunta, que é: por que eu mereço atingir esse sonho? Por que você merece, sem chegar aí nessa fotinha, nessa visão de futuro? Eu posso dizer para vocês que eu mereço porque eu estudei muito, faz, olha, 20 anos que eu estou na jornada, eu sou uma pessoa consistente nas coisas que eu faço, quando eu vejo que uma coisa faz sentido para mim, eu sou disciplinada, o que eu falo para as pessoas, quem me ouve, eu sinto que faz muita diferença, então eu mereço porque se essa minha mensagem foi para muito mais gente, isso vai fazer muito sentido. E você? Por que você merece atingir esse sonho? Olha, porque eu estudei, porque eu tenho que honrar minha família, olha, porque eu preciso, porque eu batalhei já muito, porque eu já errei muito, eu quero agora acertar. Então, porque você merece atingir esse sonho. E aí, né, gente, a gente tem que finalizar dizendo qual vai ser o seu primeiro passo. E aí, o que que você pode fazer até a nosso próximo podcast? A próxima podcast que sair aqui, que sai mais ou menos aí de uma semana, 2 semanas, tem sempre episódio novo. O que que você vai me contar, hein? Olha, depois do último podcast, eu passei a escrever no papel a minha identidade, parei um pouco de olhar um pouco o que o concorrente estava fazendo e respeitei a minha identidade, passei a produzir conteúdos mais meus. Olha, eu já coloquei no papel a minha meta atingida, já consegui visualizar esse sonho atingido. E aí, qual é o primeiro passo? Afinal de contas, grandes realizações só são possíveis quando se dão importância, quando nós nos damos importância à pequena jornada. E vou me comprometer aqui com vocês. O meu primeiro passo vai ser pesquisar, eu já estou adiando isso daqui faz um tempo, vai ser pesquisar como faz para fazer uma palestra no TED Talk. Já viram o TED Talk, que são aquelas pequenas palestras de 15 a 20 minutos que dá muita visibilidade. E eu morro de vontade de estar lá naquele palco, pretinho e vermelho, escrito TED Talk atrás, né? Então eu vou pesquisar até o próximo episódio como eu faço, como se faz para fazer uma palestra lá. Não sei, né? Quem vai lá fazer uma palestra? Porque tem muita gente conhecida, mas tem muita gente anônimo também. Muita gente que não é tão conhecido que vai lá. Então eu vou pesquisar como que faz para fazer uma palestra lá. Pessoal, todos nós podemos e merecemos ser mais felizes em nossas atividades profissionais e eu espero que este nosso episódio de hoje tenha contribuído para isso. Se você quer saber mais a respeito do meu trabalho de coaching, agendar comigo uma sessão, me levar para dentro da sua empresa, das áreas corporativas, participar comigo dos muitos conteúdos que eu faço, eu estou aqui à disposição, vou deixar meu link aqui na descrição do vídeo, renataguzmãocoach.com.br, vai ser um grande prazer estar com você nessa nossa jornada, um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!